Pai, por esses dízimos e ofertas, te damos graça e profetizamos a prosperidade da tua igreja. Peço a ti, Santo Espírito de Deus, a tua unção, a tua graça, a sabedoria do Senhor, para falar à tua igreja aquilo que o Senhor quer falar. Amém, amados? Glória a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Segundo livro dos Reis, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso 1. Amém. Segundo livro dos Reis, capítulo 3, a partir do verso 1. Amém, amados? Diz assim: Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria. No 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Fez o que era mal perante o Senhor. Porém, não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a coluna de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel. Não se apartou deles. Então, Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava o seu tributo ao rei de Israel com 100.000 cordeiros e lã de 100.000 carneiros. Tendo, porém, morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel. Por isso, Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra Moabe? Respondeu ele: Subirei, serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Então perguntou Jorão: Por que caminho subiremos? Respondeu ele: Pelo caminho do deserto de Edom. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército, para o gado que o seguiam. Então disse o rei de Israel: Ai, o Senhor chamou a esses 3 reis para entregar nas mãos de Moabe. Perguntou, porém, Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: Está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: Que tenho eu contigo? Vai aos profetas dos teus pais e aos profetas da tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: Não, porque o Senhor é quem chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Disse Eliseu: Tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. E este disse: Assim diz o Senhor: Fazei nesse vale covas e covas. Porque assim diz o Senhor: Não sentireis vento, nem vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. E isto ainda é pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Ferirei todas as cidades fortificadas, e todas as cidades principais, e todas as boas árvores cortareis, e taparei todas as fontes de água, e danificarei com pedras todos os bons campos. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares,
eis que vinham águas pelo caminho de Endom, e a terra se encheu de água. O texto é comprido, queridos, mas é para você poder entender. Aqui nós estamos falando de um profeta. Quem era esse profeta? Eliseu. Eliseu, queridos, era o servo de Elias, um dos maiores profetas que existiu no Velho Testamento. E Eliseu era aquele homem que andava junto com Elias. Ele era o servo de Elias. E aqui nós vemos que existiam 3 reis. 2 desses reis, o primeiro desse rei era filho de Acabe. Acabe, esposo de Jezabel, que matou os profetas, que matava os profetas do Senhor. E o senhor de Eliseu, Elias, tinha matado os profetas de quem? De Jezabel. Mas aqui nós temos um outro rei também, que era filho de Davi, do rei Davi. Com a morte de Acabe, existia um rei, o rei de Moab, o rei dos Moabitas. Ele pagava imposto para o rei de Israel, para o filho de Acabe. Ele matava 100.000, o quê? Cordeiros, e também lã de 100.000 carneiros era entregue para esse rei. Com a morte do seu pai, ele falou assim: eu não vou mais pagar não. Acabe morreu, Jezabel morreu, e eu não vou mais pagar o imposto. É muita coisa. E se revoltou contra o rei e falou assim: olha, não pago mais nada para você. O filho de Acabe, o rei, se revolta, fica nervoso e ajunta mais 2 reis para se levantar contra Moabe. E eles se preparam, se reúnem e dizem assim: vamos, você vai comigo? Vamos. Então vamos, por onde nós iremos? Vamos pelo deserto, porque vamos pegar eles de surpresa. E eles saíram pelo deserto. Só que passando 7 dias, quando chegou no 7º dia, por eles estarem no deserto, não existia água. Acabou a água. O que vai acontecer com a gente agora? Vai morrer a gente tudo e vai morrer os nossos animais. Porque eles levavam os animais também para poder matar, para comer durante a guerra. De repente, no deserto, queridos, no deserto, o que você mais precisa no deserto? Graças a Deus que vocês estão prestando atenção. Fala assim comigo: água. No deserto, o que nós precisamos para viver é água. Água é vida, queridos. E aí entra o desespero. E eles começam a culpar quem? Deus. Deus nos trouxe para esse deserto para morrermos. Os 3 reis aqui reunidos, e vamos ser envergonhados e morreremos de sede. De repente, um deles diz assim: não existe no nosso meio nenhum profeta, não existe no nosso meio nenhum homem de Deus para trazer uma palavra de Deus para nós, para nos dar uma orientação daquilo que devemos fazer. E de repente no meio deles fala assim: existe um homem no nosso meio. Quem era esse homem? Eliseu. E ele diz assim: existe um homem aqui que é o homem que era servo, que deitava a água na mão do profeta Elias. Era aquele homem que levava água para lavar a mão do profeta. Era aquele homem que carregava a sacolinha, a mala de Elias. Era o servo de Elias. Ele estava começando o seu ministério como um profeta. Aí chegam e falam assim: olha, tem um homem aqui. Existe um homem no nosso meio. Esse homem era servo de Elias. Aí o rei pega e diz assim: então, chama ele. No verso 11 diz assim: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos por ele? Respondeu um dos servos de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Ok, queridos. O servo. No verso 14,
ele disse assim: disse Eliseu, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá. Josafá aqui, queridos, é filho de Davi, do rei Davi. Amém? O rei Josafá, rei de Judá, não daria atenção nem te contemplaria. Muito bem, queridos. Coloca ali para mim, por favor. 2 Samuel 7,16. Alexandre, pode colocar para mim 2 Samuel 7,16. Queridos, aqui está Josafá. Quando o filho de Acabe chega e fala assim para o profeta: você pode responder para nós? Você pode nos dizer se nós devemos, o que vai fazer, o que o Senhor vai fazer para nós? O profeta Eliseu chega para o rei, o filho de Acabe, e fala assim: olha, eu não vou responder por você, eu vou responder pelo rei Josafá, filho de Davi. Lá em 2 Samuel 7, diz assim: quanto a você, a sua dinastia e seu reino permanecerão para diante de mim, e o seu trono será estabelecido para... Aqui Deus está fazendo uma aliança, queridos, com Davi. A palavra de Deus, um dos mandamentos diz assim: eu sou um Deus zeloso que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Mas eu faço misericórdia em milhares daqueles que me seguem e cumprem os meus mandamentos. Você aceita Jesus, você tem uma aliança com Deus, Deus tem uma aliança com você, mas não só com você. Ele tem uma aliança com você, com o seu filho, com o seu neto, com o seu bisneto, com o seu tataraneto e com o seu não sei quantos mais netos. Deus, ele tem uma aliança, queridos, com os seus. Deus tem aliança com você? A aliança não fica só para você, mas vai para a sua família. Porque ele é um Deus que abençoa. Aqui Deus fez uma aliança com Davi. E disse assim: olha, eu vou te abençoar. Quando esses reis se levantam, Eliseu chega e fala assim: olha, para o filho de Acabe, com você eu não tenho negócio. Só que o Deus que eu sirvo tem um negócio com esse homem aqui, ó, através da aliança que ele fez com o pai dele. Então, através da aliança que ele tem com o pai dele, eu tenho que cumprir. E assim é Deus com você. De repente, muitos de nós que estamos aqui, não é porque nós somos os bonitinhos, mas é porque nós temos pais, homens, avós, que oraram e que Deus fez aliança para um dia nós estarmos aqui honrando a Deus. Assim foi aquele homem, Josafá. Ele chega e diz assim: olha, com você, filho de Acabe, eu não tenho aliança, mas com esse aqui eu tenho que honrar, porque Deus tem uma aliança com o seu pai, e eu tenho que cumprir. Primeiro passo. O segundo passo, no verso 15. O profeta Eliseu chega e fala assim: ora, trazei-me, 2 Reis, capítulo 3, verso 15. Ora, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder sobre Eliseu. Lá está Eliseu, no meio de todo mundo desesperado. O que vai acontecer? Chamam Eliseu. Eliseu diz para Josafá: eu tenho uma aliança com o teu pai, por isso eu tenho uma aliança com você. E agora, como que Deus vai nos responder? Traz alguém que toca lá. Tragam-me um arpista. Enquanto o arpista tocava, o poder de quem? Veio sobre Eliseu. Sabe, queridos, às vezes nós paramos aqui e falamos assim: nossa, por que nós cantamos tanto? Por que tem tanto louvor nessa igreja? A unção de Deus vem nessa igreja através da adoração. O Senhor habita no meio dos louvores. Salmos 22, 3, por favor. Às vezes, queridos, nós não cantamos a Deus. Às vezes nós não temos tanto tempo em adoração a Deus.
Queridos, enquanto Eliseu adorava a Deus, enquanto o arpista vinha e começava a glorificar a Deus, enquanto estava ali Eliseu adorando a Deus, a presença do Senhor veio sobre Eliseu. Dá para colocar aí, por favor? Salmos 22, 3. Tu, porém, é o quê? És e é o louvor. Essa tradução é meia... Minha tradução diz assim: porém tu és santo, tu que habita entre os louvores de Israel. Queridos, quando nós estamos aqui adorando a Deus, a presença de Deus se faz no nosso meio. Quando a igreja se reúne em adoração, ela está dizendo assim: olha, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Nós declaramos, Senhor, que a nossa adoração é o Senhor. E a nossa adoração sobe, queridos, com um cheiro suave diante de Deus. E quando nós mexemos com o coração do Pai, através da adoração, a presença de Deus se faz no nosso meio. Consegue entender isso? Vou dar um conselho para você. Quando você entrar, levantar de manhã, queridos, entrar no seu carro, em vez de você colocar o leco, coloca aleluia, aleluia, aleluia. Você vai ver como que o seu dia vai ser abençoado. Em vez de escutar aquele sertanejão, escuta um louvorzão. Como é que fala aqueles de fogo? Dimensão é de fogo. Comece a adorar a Deus, queridos. Comece a ter uma vida de adoração diante do Senhor. Comece a gastar tempo em adoração. Passa o dia inteiro com aquele negócio no ouvido. Eu não sei como é que o povo consegue fazer aquele negócio no ouvido. Me dá uma dor no ouvido aquele negócio, sabe aquela aqui, de enfiar. Mas se você fica com aquele negócio aqui, comece a escutar louvor. Você vai ver que o seu dia vai mudar. Você vai ver que a presença de Deus vai se fazer no ambiente que você está, queridos. Assim fez Eliseu. Ele começou a adorar a Deus. E quando ele adorava, o que fez? A presença de Deus veio até ele. Agora o mais interessante, quando a presença de Deus veio sobre ele, estavam reunidos os povos, estavam reunidos os reis, querendo uma resposta de Deus. Olha que interessante. Se você está numa guerra, numa batalha, ok? De repente você se vê numa situação igual aquele rei. Começa a imaginar junto comigo. 3 reis se levantam, vamos para a batalha. Para onde nós vamos? Vamos pelo deserto. E lá vai aqueles 3 reis com os seus soldados, com os seus cavalos, com um boi, com um monte de coisa, indo para a batalha. 7 dias, acabou a água no deserto. Meu Deus, e agora? Agora você lembrou de Deus? Tomamos decisões muitas vezes sem consultar E aí entramos no deserto. E quando estamos no deserto, a primeira dor de barriga que dá, pode ser o homem mais macho que for e a mulher mais brava que existe. Quando fala da dor de barriga, a primeira coisa que ele lembra: ai meu Deus. Yes or not? É desse jeito. Ou por que o Senhor está permitindo isso? Por que o Senhor permitiu que eu entrasse nisso? E Deus fala: você me consultou? Nesse momento, os 3 reis, queridos, preparados para a batalha, eles olha só os 3 homens, 3 líderes, entrando num deserto. Eles olham para o seu povo sem água, morrendo de sede. Imagina o que vai virar aquilo. Eles chamam o sacerdote, o profeta. O profeta chega para eles e fala o seguinte, vamos lá. Verso 16. Segundo Reis 3:16. Ele disse assim: assim diz o Senhor. Preste atenção. Um profeta falando para os reis no momento de batalha e faltando água. No deserto. Fazei neste vale covas e covas, ou poço e poço. Porque assim diz o Senhor: vocês não vão ver o vento, vocês não vão sentir o vento, vocês não vão ver chuva. Todavia, esse vale vai se encher de tanta água
que vocês vão beber, o gado de vocês vão beber, o animal de vocês vão beber. E ainda é pouco aos olhos do que o Senhor de maneira... e ainda é pouco aos olhos do que o Senhor, de maneira que também entregará Moabe às suas mãos. Os homens estão aonde? No deserto. Chama o homem de Deus. Já pensou? Toda vez que você pensa que Deus vai falar com você, é mais ou menos assim. Eis que te digo, minha filha, você é minha, o boi no lambe. E fala pelo nome, não é verdade? E olha, vai acontecer assim, 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 assim. E vai acontecer também desse jeito. Não é assim que a gente pensa? Não é assim que você imagina? De repente, chega o profeta. O profeta, com certeza os reis pensavam assim, né? Lá vai vir o profeta vai falar e vai... Primeira coisa, com você eu não tenho conversa, porque eu não tenho aliança com você. Olha só o profeta, queridos. Eu acho que o mais difícil dos ministérios é o ministério profético. Imagina ele enfrentando o rei. Primeira coisa, com você eu não tenho conversa, tá? Vai para lá. Minha conversa aqui é com Josafá, por causa da aliança que Deus tem com você, rapaz. E eu tenho que respeitar a aliança aqui que Deus fez. Minha conversa é com você. Epa, olha a situação. E aí chega aquele profeta, no meio de uma situação terrível, faltando água, ele fala assim, traz alguém para fazer o louvor aí. Bota dimensão para tocar aí que eu vou profetizar. Ei, que situação! O profeta já afronta um rei, confronta um rei e fala, traz alguém para fazer louvor para mim aqui. No meio daquela situação, vem alguém e começa a fazer o louvor. Quando o louvor vem, a presença do Senhor se faz na vida daquele homem. E ele fala assim, nós estamos no deserto. Você cava um monte de buraco aqui, um monte de poço. Vai, cava poço. Bota aqueles homens tudo para cavar poço nesse vale. Nós estamos no deserto. Deus vai fazer brotar água do solo? É isso que Deus vai fazer? Não. Vocês não vão ver, vocês não vão sentir vento, vocês não vão sentir cheiro, mas amanhã tudo isso aqui vai estar cheio de água. Eita. E aí? Imagine a situação. Imagine o momento. O profeta chega e fala assim, olha, vocês não vão sentir cheiro, vocês não vão ver vento, o clima não vai mudar, nada vai acontecer, aqui onde vocês estão vendo, aos teus olhos vocês não vão ver nada acontecendo, vocês não vão sentir, vocês não vão ver, mas amanhã todos esses poços que vocês cavaram vão estar cheios de água. E aí? Aí nós começamos o nosso ano dizendo o seguinte, esse ano é o ano do manancial de águas. Muitas pessoas não entenderam, muitas pessoas não compreenderam. Tem se falado muito nesses dias sobre água, sobre manancial, sobre o do que Deus vai derramar. Aí, queridos, só para você entender. Aqueles homens têm um passe de obediência. Obedeceram o profeta. O que eles fizeram? Cavaram poços, covas e mais covas. Eles foram cavando no deserto. Aquelas covas ficaram secas, mas estavam lá os buracos feitos. O que Deus fez? Deus mandou chuva para as montanhas. Muita chuva nas montanhas. E muita chuva nas montanhas. E muita chuva nas montanhas. E aquelas chuvas começaram a encher as montanhas começaram a derramar as águas, e as águas começaram a vir pelos vales, e aqueles vales começaram a se tornar rio, e conforme aquelas águas vinham vindo, as poças estavam cavadas, e ali quando aquelas poças estavam cavadas, elas começaram a encher de água, encher de água, encher de água, encher de água. O povo não viu a chuva, o povo não sentiu o cheiro da chuva, o povo não sentiu o vento no rosto batendo, mas Deus mandou a chuva lá na montanha, encheu a montanha, a água veio e encheu o poço que estava sendo cavado, queridos. Entende o que Deus faz? Aqueles homens, queridos, eles tiveram uma atitude de
Fé. Eles obedeceram o profeta. Às vezes eu fico imaginando como que Deus age. Deus, ele age de uma maneira que ele usa as pessoas para falar com a gente, ou age de uma maneira que vai fazendo as coisas, que é uma loucura. Mas essa loucura de Deus, queridos, é como Deus quer que nós as façamos. Nós venhamos a entrar na loucura de Deus. É isso que Deus quer da gente. Já pensou você no deserto, chega um profeta e fala assim, olha, cava, faz o buraco aí, porque amanhã vai estar cheio de água. E aí? Cava? Tem coragem? Vai obedecer? Quantos aqui estão passando por deserto? Quantos? Um somente. Será que você teve coragem? Levanta a tua mão. Pode levantar. Isso, fecha os teus olhos. Eu profetizo sobre a sua vida que virá rios de água e água e água e água e água de bênção sobre a sua vida. Deus fala para mim, para você começar a ter fé e agir pela fé, para que Deus possa abençoar a tua vida. Não se preocupa, porque virá muita e muita e muita chuva sobre você. Amém? De repente você não está vendo, você não está sentindo o cheiro, você não está observando, você não está conseguindo ver, você olha e não vê nada. Mas Deus fala assim, vou mandar muita e muita e muita chuva sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Sabe, queridos, você olha, você não vê a situação. Porque nós temos a nossa vista limitada. Nós não conseguimos ver para além daquela parede. Mas existe algo, queridos, que eu tenho aprendido na palavra de Deus. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. 2 Crônicas 20, 20. Diz assim, volta um pouquinho. Volta, vai para baixo. Que quer dizer assim, não, é o 20, 20, 20. A parte B, a parte final. Que diz assim, queridos. Crê no Senhor vosso Deus e vivereis. Crede nos seus profetas e prosperareis. Queridos, não havendo profecia, o povo se corrompe. Deus tem levantado profetas para trazer direção, para trazer o norte para a igreja. Nós temos que estar embaixo da bênção de Deus. É necessário, queridos, obedecer. Se Deus está mandando, preste bem atenção. Nós só temos um caminho quando Deus manda: estar embaixo da bênção. De repente você não pode estar vendo nada. De repente você pode estar no deserto. Você fala assim, Senhor, o Senhor me trouxe para o deserto. Lembre-se, queridos, no deserto Deus nos alimenta. Deus manda fogo para nos aquecer. Deus manda nuvem, queridos, para não queimar a nossa cabeça. Deus manda roupa. Deus manda sapato. Nós somos totalmente cuidados e guardados no deserto. De repente você pode estar na batalha. De repente você pode falar assim, olha, ei, fui para a igreja, o negócio piorou, graças a Deus. É porque Deus tem vitória para você. De repente você pode estar no deserto e indo para uma batalha. Agora preste bem atenção. A profecia também continuava do profeta Eliseu. Ele disse também assim, olha, e vou entregar Moabe nas suas mãos. Falou isso ou não? Vamos lá. Verso 18, 2 Reis 18 diz assim: isto ainda é pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. O seu inimigo será entregue nas suas mãos. Aquele povo que eles estavam no momento para morrer. Eles estavam no deserto, sem água. Deus fala assim para eles, eu vou mandar água para vocês, vai vir a água. E não é só isso que eu vou fazer com vocês, não. Eu vou entregar o inimigo de vocês nas suas mãos. Mas é da minha maneira, não da sua maneira. Continuando, verso 21. Perdão, verso 20. Ele continua e fala assim:
Pela manhã, ao apresentardes oferta de manjares, eis que vinham as águas pelos caminhos de Edom, e a terra se encheu de... Aqui os sacerdotes estavam indo fazer as ofertas. De repente eles olham e lá vem aquele monte de água. E a água encheu toda a terra. O 21. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejar contra eles, todos se cingiram de cinto, desde o mais novo até o mais velho. Foram convocados e postos a fronteiras. Levantando de madrugada, presta bem atenção no verso 22. Em saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas de fronte a eles as águas vermelhas como sangue. E disseram: isto é sangue. Certamente os reis se destruíram e se mataram um ao outro. Agora, pois, apressa a Moabe. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles. E entregaram os israelitas na terra, também as feriram os moabitas. Arrasaram as cidades, cada um lançou a sua pedra, e todos os bons campos os entulharam, e tamparam todas as fontes de águas, e cortaram todas as árvores, até que Haresate ficou com seus muros, mas os que atiravam com fundas a cercaram e feriram. Olha o que aconteceu, queridos. De manhã, os moabitas se levantam. Eles eram acostumados a olhar e ver tudo o quê? Deserto. Como Deus mandou aquele monte de água e eles encheram aqueles poços de água. De manhã o sol levanta, o sol reflete na água e ficou vermelho. Os moabitas falam assim: sabe o que aconteceu? Criou confusão no meio lá dos reis, eles se mataram. Olha lá o monte de sangue que está lá espalhado. Vamos lá que a gente vai pegar todo mundo e acabar de matar todo mundo se sobrou alguém. E vamos matar todo mundo e acabou a história. E eles foram para aquela batalha tranquilos, como que se já estivessem com todos mortos. Ao chegar naquele local, eles foram surpreendidos pelos 3 reis. E os 3 reis acabaram com os moabitas. Vocês entenderam? Vocês entenderam como que Deus trabalha? Vamos lá, queridos. Salmos 18. Abra comigo. Verso 25. Salmo 18, 25. Para com benigno te mostra. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostra. Com o perverso, inflexível. Porque tu salvas o povo humilde. Mas os olhos ativos, tu abates. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada, ó Senhor, meu Deus. Derrama a luz nas minhas trevas. Pois contigo desbarato o quê? Exércitos. Com o meu Deus eu salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu os meus pés à ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram em um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua direita me susteve, a tua clemência me engrandeceu. Alargaste sobre os meus passos o caminho, os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei de tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sobre os meus pés. Pois de força me cingiste para o combate e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos, os que me odiaram, eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Clamaram ao Senhor, mas ele nos respondeu. Então os reduziu a pó, o léu do vento, lancei-o fora como lama. Às vezes eu fico assim, sabe? Às vezes a gente fica preocupado com tantas coisas. Às vezes nós damos tanto crédito ao nosso inimigo.
Nós damos tanto crédito e tanta preocupação com as coisas que estão acontecendo. Às vezes nós estamos no deserto, nós não conseguimos ver aquilo que Deus está fazendo. Agora, queridos, se Deus está falando que Ele vai mandar água, o seu trabalho é cavar os poços. O seu trabalho é abrir poços. Mas mesmo que se o inimigo estiver lá, queridos, significa que Deus vai proporcionar um momento para que nós venhamos a obter a vitória. E Deus não é um Deus de perder batalha. Qual a situação que você está passando? Qual o momento que você está passando? Qual o deserto que você está enfrentando? Qual o inimigo que você tem que vencer? Não se preocupe. Deus batalha ao seu favor. O seu papel, o nosso papel, queridos, é cavar as covas. É se preparar para que as águas que estão vindo, queridos, possam encher os poços que nós cavamos. Porque ali, queridos, não só você vai ser alimentado, mas como estava ali naquele momento, os reis tomaram água, os seus cavalos tomaram água, os seus animais tomaram água, os seus soldados tomaram água, os seus servos tomaram água. Assim será com você, a sua família, as pessoas que estiverem ao seu redor. Aonde você estiver, queridos, se você agir pela fé, serão abençoados. Sabe por quê, queridos? Porque a água do Senhor está vindo. Ela está chegando. De repente você não está sentindo o cheiro e você não está sentindo nem a brisa no seu rosto, que quando vem vindo a chuva, o tempo muda, vem o mormaço, aquele calor, aquele cheiro. De repente você não está vendo, você está no deserto. Olha, você não vê nada, você vê tudo deserto. De repente o que você observa é falar assim: aqui eu vou morrer, o Senhor me trouxe para esse lugar para morrer. De repente os seus inimigos estão se levantando. Deus diz para você nessa noite: comece a cavar os poços. Mas não cava poço pequeno não, cava poço grande, porque está vindo muita água. E conforme a sua fé, conforme aquilo que você cavar, é muita água que vai vir. E a bênção vai depender de você, do seu posicionamento, da cova que você vai cavar. Consegue entender isso, amado? E o Senhor, Ele já entregou na sua mão o seu inimigo. Depende da sua fé, só da sua fé. Você crê nisso? Sabe, queridos, fé é obedecer. Fé requer ação. Às vezes nós paramos e falamos assim: mas eu não consigo. Não importa o que você está vendo.